Começa agora o seu podcast No Contexto, o podcast que nunca sai do contexto da Bíblia, da sua vida e, é claro, gente, da nova lição que não tem nada de nova, né, gente? Já estamos com um ano aqui com a lição Contexto Bíblico, uma lição feita para os jovens que tem como objetivo despertar em cada um de nós o desejo de continuar estudando, se aprofundando no conteúdo da palavra de Deus. Estamos dando continuidade à nossa série de estudos da Bíblia, na realidade estamos iniciando um novo ano, um novo trimestre, uma nova temporada para aproveitarmos ao máximo um dos livros mais lindos da palavra de Deus. Embora a Bíblia tenha como personagem central toda ela Jesus Cristo, se tem um livro na Bíblia que torna Jesus um personagem muito destacado, certamente é o livro de Hebreus. É isso aí. Inclusive, gente, eu estou com meus colegas aqui, estamos vendo aqui a lição nova feita para esse trimestre com o tema de Hebreus, a vida cristã reavivada pelo sacerdócio de Cristo. Essa roupagem nova que certamente tem muito para agregar para o nosso crescimento espiritual e assim sentimos motivadas aí para continuarmos firmes aí na nossa classe da Escola Sabatina. A você que tem aproveitado a cada sábado o resumo, aplicando à sua vida diária o conteúdo da palavra de Deus. Bom, eu não estou aqui sozinho, estou na realidade bem acompanhado, dando início a essa temporada de estudo da Bíblia, para desfrutarmos juntos dessa viagem que teremos aqui nesse livro incrível da Bíblia, no livro de Hebreus. Bom, eu estou com ele aqui, recém-casado. Ele é casado, foi casado com Giovana. Gente, eu fui na festa desse cara, eu vou te contar, viu? Se tem um casamento esperado, tinha um casamento esperado aqui na Paulista Leste. É o casamento dele. É Nubente que chama, não? Como é que chama o cara que... Deve ser Nubente. Tá em núpcias ainda, né, o negócio? Lua de mel. Pastor Danilo Abreu. Beleza, brother? Bem-vindo ao nosso podcast No Contexto. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Maior prova de amor que eu poderia ter te dado é ter saído da lua de mel para vir gravar. Ai, sabe, velho. Alegria, amigão. Ocupar novamente esse espaço aqui, esse espaço sagrado, mas também um espaço completamente animado com a lição da Escola Sabatina com essa galera especial. Muito feliz. E apresento a nossa amiga. Alguns exerce o ministério como pastor, outros exercem o ministério como engenheiro, como médico. Ela exerce o ministério dela como uma das advogadas aqui da associação, dando suporte pra gente top, ali. Viu, Tayane, muito bem-vinda, Tay. Obrigada. Casada com Gabriel, viu? Gabriel, querido Gabriel. Eu tô muito feliz de estar aqui, né? É um privilégio muito grande estar aqui com vocês, né? Super dotados de conhecimento bíblico. Mas é sempre um prazer falar da palavra de Deus, né? Eu particularmente adoro. E eu tô aqui com esse cara super especial, que é o nosso pastor Giovanni, o mais querido lá do distrito de Itaquera. Olha aí. Tá, O mais querido, depois de mim não existe. Não existe. Agora não existe outro, né? Depois sim, antes sim, hoje não. O rei das fraldas, como é que é? Na balada das fraldas. É isso lá, aí. curtindo a Rebequinha. Curtindo a Rebequinha. Obrigado, Tayane. Para mim também é motivo de muita alegria estar aqui com os meus amigos, pastor Danilo, pastor Fabrício, com a Tayane também. E feliz em poder dar continuidade aí na lição da Escola Sabatina, essa roupagem que já foi mencionada, uma roupagem não tão nova, porém muito eficaz aqui para a nossa juventude. E eu gostaria também de agora apresentar o meu amigo aí, pastor Fabrício, diretamente do Denox Para o mundo. para o mundo. É com você, amigão. Denox é o lugar onde eu me criei, viu, gente? Eu cresci nesse ambiente lá. É um projeto do governo federal lá no metrópole. interior do Nordeste, do Piauí. É uma iniciativa do governo para irrigar alguns lugares que eram bem secos. Denox significa Departamento Nacional de Obra contra as Secas. Uau! E aí você descobriu que aquela região lá, no caso do meu estado, que é o Piauí, tem o maior lençol freático do Brasil. Nossa! Tem poços lá a céu aberto que jorram água constantemente a 10, 15 metros de altura sem parar. E por incrível que pareça, por ironia, né? Um dos lugares mais ainda, infelizmente, que falta água, né? Por não ter ser bem explorado. Mas é isso aí, mas aqui vamos explorar ao máximo, viu? Vamos explorar profundo aqui, poços profundos da palavra de Deus. Só lembrando a você que está acompanhando aí o nosso podcast, que o objetivo desse podcast é aprofundar o estudo da Bíblia, desfrutar desse estudo da Bíblia entre amigos, tirar insights aqui e atender de forma especial aí a você que é diretor de jovem, você que é professor da Escola Sabatina Jovem. Tem muitos recursos para a gente poder aproveitar
esse material, né? Temos uma trimestral que é feita sempre aí antes de começar o trimestre. Então, se você não assistiu, foi dia 17 de dezembro, no finalzinho do ano, dá tempo lá, você que é professor, vai lá no YouTube, assiste Adventistas Brasil e aproveita esse material. Tem muitos insights legais orientando sobre não só como ter uma classe feita, personalizada para jovens, mas também aproveitar esse material e já saber tudo que vai acontecer antes de toda a temporada do trimestre começar e ter uma visão geral aí do estudo da lição, tá bom? Fora esse recurso, temos um vídeo diário que é feito para você poder crescer também nas ideias de cada dia da lição. Tem um vídeo de resumo semanal feito pelo Vitor BJ, também aí na NT Play, se eu não me engano, também disponível aí para você. E também nosso podcast no contexto. Você escolhe da melhor maneira possível, pode ser ouvindo na plataforma que você achar melhor de áudio, ou você também que gosta de acompanhar no YouTube e ver a gente aqui, além de nos ouvir, você pode acompanhar também aqui no canal do YouTube da Paulista Leste. Não esquece também de seguir a gente no @ja.paulistaleste e ficar por dentro de todas as notícias a cada semana dos episódios, os participantes. E se você quer participar também, vai lá, manda um direct pra gente e se organiza para participar deste momento que é fantástico aqui, compartilhar o estudo da palavra de Deus. E para começarmos esse estudo, assim como também na sua igreja, podemos orar com ela? Tayane, não erro mais, hein? Ora pra gente aí, por favor, pede a bênção de Deus para o estudo dessa lição. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais da Tua palavra, aprendendo especificamente sobre o livro de Hebreus. Amém. Que possamos, Senhor, encontrar as verdades que o Senhor tem para nós nesse livro. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Tayane, pela oração. Bom, gente, vamos estudar nessa semana. É um livro incrível, né? O livro de Hebreus, como a gente já anunciou aqui. Vai ser o tema de estudo, tanto de jovens quanto de adultos também. A igreja no mundo todo está com essa iniciativa de começar um trimestre junto. O segundo trimestre provavelmente será um tema mais específico para jovens, mas eu acho que vale a pena começar o ano, né, 2022, estudando esse livro incrível que tem como personagem, está aqui já bem aqui no começo, é o personagem principal da Bíblia e como não ser também aqui desse livro, que é Cristo, né? Cristo, o personagem principal. O tema da lição dessa semana, vocês que já acompanharam aí, estão com a sua lição, Carta aos Hebreus. Mas somente aos Hebreus? Ou é para nós também? E aí, gente? Para nós, né? Eu acho interessante que o livro de Hebreus, ele não traz nenhum termo muito específico, não fala sobre circuncisão, Uhum, não fala especificamente sobre judeu, cristão. uhum. Então, a gente pode adaptar para a realidade, tanto para a gente, para a atualidade, quanto para o povo no passado, nas circunstâncias específicas que eles estavam vivendo. Eu acho que o autor deixar de pôr essas questões, esses pontos Locais, né, específicos, específicas. ele é abrangente para todo mundo, né? É isso aí, Daniel. Definitivamente. E fantástico também, em paralelo ao dito pela Tayane, é que Hebreus, ao mesmo tempo que é um tratado teológico profundíssimo sobre o santuário, o papel de Cristo, a superioridade de Cristo, também acaba tocando em pontos cruciais da vida diária. Questão de relacionamento, questão de cristianismo prático, questão da vida em comunidade, da vida em congregação, incentivo ao irmão. Então, não temos em nossas mãos apenas um conteúdo teológico, mas temos algo que pode, eu acho que, influenciar diretamente a vida cristã daqueles que se propuserem a ler, estudarem a lição dessa semana aí, desse trimestre, na verdade. Aham. E o que me chamou a atenção, assim, de maneira rápida, é como que essa carta ela é atual para as nossas vidas. Não foi apenas resumido, como a Tayane já mencionou, a um grupo de pessoas, mas ele vai, ao longo de várias gerações, ele permanece cada vez mais atual. Gerações passadas leram a carta, o sermão de Hebreus, ali, Cristo como sumo sacerdote, e vai passando, e chega até a minha vida de maneira assim 100% atual, e como que eu posso encaixar detalhes específicos e entender alguns assuntos complexos outrora em diversos livros da Bíblia. No livro de Hebreus eu tenho aí essa ideia mais ampla do sacerdócio de Cristo. Bom, gente, já com base nessa introdução aqui, que cada um aqui já teve um vislumbre deste livro, da importância de concluir de que não é uma carta limitada a um povo, né, específico, não é uma igreja específica, né?
além de ter sido, obviamente, indicado ou endereçado a um grupo, né, que estava, já a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, sofrendo, mas é literalmente uma carta necessária, atual para nós hoje, tanto que o tema dessa semana fala sobre carta aos Hebreus e a nós também. Antes de vir aqui para nossa tirinha, eu queria ler um texto aqui, que é o texto base aqui da nossa lição. Eu vou ler aqui Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 23. Bom, a Bíblia diz assim, Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu achei muito legal nesse texto, porque é um texto que, quem sabe, dá para nós aqui um pequeno insight do propósito dessa carta, né? Era uma carta que foi escrita e tinha como objetivo alcançar um povo que estava aqui, fala-se muito de ânimo, né? Para que a gente se anime, nos animemos mutuamente, tem alguns detalhes aqui, como a gente pode voltar a ficar animado na fé, como viver a fé na prática, essa coisa toda aqui, que eu sei que vocês irão explorar muito bem. E é interessante, né? Porque se teve um tempo que foi necessário para a gente também considerar a necessidade de a gente congregar nesse ainda clima aí, 2 anos praticamente de pandemia, tanta gente, quem sabe, migrando aí só para o virtual, embora seja necessário, importante, né? A gente aproveitar essa ferramenta que foi dada a gente, mas tem uma galera que nunca mais voltou para a igreja, não vê necessidade de se juntar com as pessoas, de buscar, estar entre os irmãos, aquecer a fé, a necessidade de buscar a Deus. Até me recordo de um pastor, em plena pandemia, foi visitar as pessoas, quando começou a abrir as igrejas, foi visitar um casal, que cresceram na igreja, ambos cresceram na igreja. E após visitá-los, né, agradecê-los pela fidelidade, aquela coisa toda, por uma vida dedicada, tinham vários dons, né, era um casal muito talentoso. E o pastor visitando, e quando chegou no momento de convidá-los para voltar, vai voltar aos cultos e tal, a gente quer ver vocês na igreja, é importante congregar e tal, aquela coisa toda, se juntar. E é interessante porque aquele casal olhou para o pastor, agradeceu a visita, né, a importância da visita pastoral e tudo, mas olhou para os olhos dele e disse assim: olha, pastor, a gente não vê mais necessidade de ir à igreja. Porque, afinal de contas, pastor, é um menu tão grande hoje que a gente pode ter à nossa disposição, dos melhores cultos do Brasil. Tudo à nossa disposição, não vemos necessidade. Pastor, olha, nós vamos ficar em casa porque não vemos necessidade nenhuma de voltar a nos juntar com os irmãos, né? E é interessante porque esse era um dilema já vivenciado, tinha muitas razões para isso, né? Não era só uma questão de pandemia na época, era questão de vida ou morte, inclusive, né? Confessar a sua fé pública. A gente vai conversar mais sobre isso. Mas é interessante porque aqui existe um recado, quem sabe, claro, né? Havia necessidade das pessoas se animarem a voltarem à vida cristã, à prática da vida cristã. Por falar em personagem central, né, do livro de Hebreus, essa carta especial que foi feita para eles e para nós também, o que é que vocês viram na tirinha? Dá para olhar rapidinho aí, gente? Na tirinha aí, o que é que vocês destacaram na tirinha da semana? Ficou bem legal, né? Alguém falando aqui, eu posso ler a carta aos Hebreus? Quem é Jesus para você? Se você pudesse dar essa resposta, eu sei que a tirinha tem muitas opções aí, já com o vislumbre que você teve dessa lição, que está baseada no livro de Hebreus, quem é Jesus para você? Aí vamos lá, quem quer falar primeiro aí? Um de cada vez, tá, gente? Para ninguém ficar causando tumulto aí. Primeiras damas, não? Tudo bem, gente. Vai lá, Thay. Eu acho que, vislumbrando assim o livro de Hebreus, eu não posso dar outra resposta senão dizer que é Jesus como sumo sacerdote, né? Eu acho que esse é o personagem principal do livro de Hebreus, porque sem santuário não tem eu, não tem você aqui estudando a lição. E eu acho a figura de Jesus como sumo sacerdote importantíssima e interessantíssima. E assim, pensando em sumo sacerdote para você, essa figura de sumo sacerdote, na tua experiência cristã, por que isso é tão relevante para a tua vida espiritual? Porque é Jesus quem me aproxima, né, do Pai, quem me leva, quem faz essa intercessão, né? Que era a função do sumo sacerdote no passado, exatamente, né? Ser uma ponte entre o povo e Deus. Ok? Quem mais aí? O que mais destaca aí de Jesus aí no livro de Hebreus? Eu gostaria de destacar aqui, uma das coisas que me chamam, das coisas assim que me chamou a atenção no livro de Hebreus é que Jesus ele se torna o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, porque até então, outrora, o santuário apresentava... Gostei do outrora, viu?
Gostou? Segura. Eu tinha um amigo meu que ele foi. Rapaz. Imagina, né? Só um parênteses aqui. Ai, Eu tinha um amigo sabe. meu. Um amigo meu, sabe aquela fase que a galera tava lá migrando pro virtual e tal, transmissão, né? Aquela coisa toda, né? Entoemos. Corta pra cá, não sei o que, luz, câmera, não sei o que. Ação. Aí o amigo meu tava lá, né? Aquela pegada, gente, vocês estão aí conectados, não sei o que, nessa transmissão, nessa live, não sei o que, compartilha toda aquela linguagem, né? De internet, né? Assim, moderna, aquela coisa de tentar criar essa conexão com o povo, né? Aí o cara todo moderno, né? Todo moderno, bem assim, contextualizado com o momento da transmissão. E aí ele foi anunciar o hino, essa pessoa, esse amigo meu, falou assim, então, gente, agora vamos... Todos aí abram, por favor, os seus inários e vamos entoar o hino. E depois que a gente viu essa live, o amigo dele falou assim, ó, ao som do playback, todos fiquemos em pé. Era? Era por ali, viu? Por ali, né? Sim, perdão, outrora o quê? Outrora nos livros aqui do Antigo Testamento, onde apresentavam assim a proposta do sacrifício para remissão de pecados. Sim. Dentro daquilo que a Tayane apresentou, Jesus como sendo o sumo sacerdote, aquele que intercede, aquele que nos aproxima. Também, no livro de Hebreus, nos dá uma ênfase de ele, Jesus, sendo o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, para que nós, diante de uma vida cristã, mais à frente a gente vai falar sobre tribulações, sobre provações, porém, nos dá o ânimo de vencermos aí e alcançarmos aí a glória, para a honra e para a glória do nosso Deus. Ok. E aí, Daniel, qual é o destaque do livro de Hebreus na pessoa de Cristo? Quem é Jesus para você nesse livro aí, mano? Amigo, quem é Jesus para mim? Sabe que esse sábado eu prego sobre Cristo. Olha aí. O incomparável título Jesus Cristo, hein? Não vai ser esse. O título é De a mim rodou. Aí Amor sim. Constrangedor. Assista lá na Igreja da Moca, Amor Constrangedor. Mas a Eu ideia acho que já ouvi esse sermão, viu? Vai, já? Até já Será? anotei ele já, viu? O pastor Opa. Danilo já chegou. João 3, né? O pastor Danilo 16? chegou para chegando no com distrito isso. da Moca aí, hein? Mas o pessoal tá feliz Pra da minha vida. alegria, pra minha alegria. Distrito mais amável e amado da Associação Paulista Leste. Agora, depois Manda. do Danilo, Ah. vai ser também. Definitivamente. Ai, sim. Essa é a ideia. Mas eu ia dizer que é o seguinte, eu estava caçando uma analogia para o sermão e uma mocinha, ela conseguiu responder para mim quem que era Jesus. Quem é Jesus? Essa é a ideia, essa é a pergunta, quem é Jesus? E ela respondeu assim, uma garota de 9 anos. Nem Aham. C.S. Lewis, nem Lutero, nem ninguém foi capaz de dar essa resposta tão brilhante. A Ana Júlia, ela disse assim, filha de um pastor amigo nosso. Aham. Ela começou a descrever Jesus e ela falou, ó, Jesus é o pastor. Ela disse, Jesus é o cordeirão. Disse mais algumas coisas e a última fala dela foi, Jesus é um sorvete. Que legal. Nossa, isso pra mim foi absolutamente impactante, porque quer deixar aquela menina feliz, esperançosa e animada, é convidá-la para tomar sorvete. Quando ela diz assim que Jesus é o sorvete, ela está dizendo que Jesus é aquilo que mais traz Melhor alegria momento da pra vida ela, dela. o melhor momento da vida dela. Então, geralmente, quando a gente vai descrever a Cristo, né, a gente tenta buscar palavras rebuscadas, mas na fala da Ana Júlia, Jesus é aquele que faz diferença na vida prática dela. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Que legal. Bom, aqui tem vários conceitos, é porque o livro de Hebreus tem um contexto, né? Por isso que é apresentado, o contexto todo ali é o santuário, né? E Jesus é apresentado como sumo sacerdote, né? Que era fundamental para essa intercessão, para a purificação do povo, perdão do povo, a garantia do perdão, né? Ele também é chamado de mestre, o autor e consumador da nossa fé. Ele também é chamado de líder, aquele que está liderando o povo, à frente do povo, conduzindo tudo até a cidade santa, né, feita ou edificada não por mãos humanas, né, mas pelo próprio Deus, que é o próprio edificador e construtor da cidade. Ele é aquele que sofreu pelos nossos pecados, é o nosso sacrifício, né, Giovanni, como mencionou agora há pouco, e certamente muito mais do que a gente pode imaginar ou descrever nas palavras de uma garota, né, alguma coisa que é o melhor, a cereja do bolo, né, o que faz diferença na nossa vida. Eu destaquei ele como autor e consumador da fé, aquele que tem me garantido a capacidade de acreditar em Deus. Jesus é apresentado no livro de Hebreus como aquele que é o melhor. E eu acho interessante ver Jesus dessa forma me dá muita paz, né? Porque para me salvar, só sendo alguém melhor do que eu. Sabe que essa é fala de Ellen White, né? Jesus é o primeiro,
o único último e o melhor. e o melhor, verdade. E o melhor. Verdade. Jesus é o melhor. Então, gente, falando aqui no contexto do livro, porque é um sermão, né? É uma carta muito legal e ela tem um objetivo, né? Era uma carta de repreensão, era uma... Qual era o objetivo dessa carta? Qual era o conteúdo dessa carta? Existem vários tipos de sermão, né? Sermão profético, sermão, né, de advertência, aquele sermãozão, né, que você faz ali meio que reflexivo, né? Eu creio que... Qual era o... Que sermão era esse aqui? Eu creio que, assim, o melhor sermão é aquele que alcança o objetivo. Assim, nós como pastores, às Esse vezes, menino a gente... tá que tá, né? Rapaz, Hoje a Rebeca Ele tá tá que fazendo... tá. Tá inspirando o ele cara, a tá- Rebequinha, viu? Ah, mas é, Rebeca. Um beijo aí pra Rebeca, viu? Tá vendo? Outrora ele era um cara assim mais simplório, agora tá Exatamente. ficando profundo. É, né? tá Muito. Que cara vira. Vasto como o oceano e profundo como o pires. Aí sim. Anotou, tá indo isso aí? Diz que a paternidade muda a nossa visão sobre Deus, né? É verdade, cara. Não, mas a do Danilo é na questão do sofrimento. A gente vai falar já de... Daqui a pouco. Danilo. Tá sofrendo muito, aí sabe Eu vejo sofrer, que, viu? assim, um sermão legal, nós somos pastores, a gente sempre vê que é aquele sermão que no final alguém chega pra gente. É bom quando a gente prega e Aham. no final alguém chega assim e fala assim, olha, pastor, esse sermão, olha, foi pra mim. Tem vezes, não sei vocês, né? Mas tem vezes que a gente vai pregar e a gente fala, putz, poderia ser melhor. Aí de repente chega alguém e fala assim, olha, Tocou meu coração. tocou meu coração. Aí você vê que o sermão ele alcançou o objetivo. A ideia do sermão de Hebreus é um sermão motivador. A gente viu aqui na lição, para uma comunidade que estava sofrendo perseguições, para uma comunidade onde muitos queriam, quem sabe, abandonar a fé, para uma comunidade onde muitas pessoas estavam tendo ali... Voltando, algumas práticas não era pra Exato, voltar, né? entendeu? Diante de tudo isso, o autor ele é profundo em apresentar uma ideia de que o sofrimento ele torna a gente cada vez mais forte. E através desse sofrimento, mais na frente, nós iremos obter a vitória. Acredito que isso é fantástico. E pastor Fabrício, pastor Giovanni é calculista no uso das palavras aqui, ele coloca, né, um sermão motivador. Aham. Motivador, mas não motivacional, né? E Não é Isso. motivacional no sentido de estar centralizado no ser humano. É motivador no sentido de Centralizar direcionar. as pessoas em quem é o autor conspirador da fé, E que que é vai Cristo. resolver o problema. já que, É isso aí que já resolve que o hoje eu tô problema. empolgado, né? Já tá todo mundo me dizendo que eu tô empolgado aqui hoje. Eu vou falar que, se eu pudesse resumir, esse sermão de Hebreus, ele é um livro que não busca a autoajuda, e sim ajuda você a buscar no alto, que é, o isso nosso aí, Senhor e a ajuda Salvador do Cristo alto. Jesus. Tá vendo aí? O cara tá inspirado, hein, mano? Irmão, Rebeca hoje menino tá... de ouro. No livro de Hebreus, aqui no capítulo 13, verso 20 deixa eu ver aqui, no 20... Hebreus 13, 22. Paulo dá aqui uma dica pra gente aqui sobre o que ele estava realmente escrevendo, né? Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Interessante, né? A palavra exortação significa, até anotei aqui, ó, encorajar, é um estímulo, é um incentivo. E não tem coisa melhor do que você ouvir um sermão que te repreende, que te mostra que você precisa voltar para Cristo, voltar para o caminho, que te mostra a importância de acordar na fé, despertar para a fé, para a realidade dos dias que está vivendo, né? De que vida cristã tem sofrimento mesmo, mas ele está com a gente, né? Vai passar. Né? Outros sofreram também, porque não é possível andar com Cristo e ter uma vida piedosa e não passar por sofrimento, né? Perseguição, aquela coisa toda. Mas não tem nada melhor do que dizer assim, olha, vai dar certo, vai passar. Continua olhando para ele. Ele é o centro de tudo, né? E é um sermão que tem como objetivo despertar na gente o interesse em continuar olhando para Cristo, né? Por isso que ele é tão... a exortação aqui é tão apropriada, né? Para eles e para nós também. Eu estava um tempo atrás, né? Fazendo teologia e tal, e era aula sobre homilética. E eu tinha um pastor explicando o que era um sermão. A diferença entre um sermão e um discurso. Eu não me esqueci disso, né? E ele definiu o discurso, né, as características de um discurso, como aqueles que você faz, até diz palavras lindas, no final você diz, tenho dito. Ok, todo mundo bate palma e etc. Ok, né, próximo. Mas um sermão é diferente. Aí ele explicou um sermão de uma forma que eu nunca mais esqueci. E ele falou assim, um sermão, gente, é diferente de um discurso. Tá vendo essa porta aberta? A porta da sala tá aberta, né? Ele falou assim, olha, essa porta está aberta e nós precisamos fechá-la. Quem quer fechar essa porta? Alguém pode fechar essa porta para mim? Levante lá e feche a porta. Aí alguém levantou na sala e foi lá e fechou a porta. E aí no final ele disse assim, isso é um sermão. Sermão é algo que você faz
e no final sempre exorta as pessoas a tomarem uma decisão. É isso que faz diferença entre um discurso e um sermão. Entre passar informações, embora até motivacionais, né, Danilão? E entre aquele sermão que faz você tomar uma decisão, tomar uma atitude, levantar e fechar a porta. E era o que Paulo estava tentando fazer. Gente, olha, não é hora para baixar a cabeça não, estão sofrendo? É hora para levantar a cabeça, porque a gente vai chegar no final dessa caminhada, né? O nosso autor e consumador da fé está te esperando, então não parem. Esse é um sermão de fato completo, né? Porque apresenta, vendo aqui as palavras-chave do livro de Hebreus, de forma geral, apresenta Jesus como sendo o melhor. Como aquele que nós podemos crer, confiar nele, né? E crer no cuidado desse Deus. São as 3 palavrinhas que eu destaquei na carta geral aos Hebreus, é melhor, crer e cuidar. E eu acho que isso, quem sabe, resume de alguma forma, num contexto geral, o que é essa carta completa, esse sermão de exortação feita a eles e a nós também. Bom, aqui na parte de compreenda, fala sobre entre milagres e perseguições. E aí, Danilão, Giovanni, Tayane, qual era o contexto lá? Por que Paulo está tanto falando aqui sobre ânimo? Para não desanimar, para não parar de congregar, para não deixar de trabalhar. Daqui no texto principal diz que é para manter as boas obras e tal. O dia do Senhor está chegando, o dia está perto, e para eles ainda estava tão longe, né? E já se passou tanto tempo. Qual era o contexto dessa carta, dessa mensagem dessa carta? O livro foi escrito para cristãos que sofriam. Alguns sugerem que foram os cristãos da dispersão, né, que estavam espalhados pelo império. E alguns colocam que a razão do sofrimento deles, Fabrício, era justamente a perseguição sofrida por amor ao cristianismo e perseguição que era imposta pelo Nero lá, né? Tão conhecido, Imperador Nero. E o autor escreve a carta na tentativa de fazer com que aqueles que receberiam o conteúdo entendessem que o sofrimento deles não era sem razão. Que ao sofrerem por amor a Cristo, isso tinha uma causa, o sofrimento tinha uma causa, mas não apenas tinha uma causa, ele também tinha um objetivo. Se eles se mantivessem concentrados naquele que é o autor, consumador da fé, entendendo a superioridade de Cristo e tal, eles receberiam a recompensa, né? Então era um sofrimento não causado por decisões próprias, mas um sofrimento por amor de Cristo. Ok, maravilha. E aí, o que mais vocês viram aqui nessa parte aí, falando sobre perseguição, né? O que eles estavam enfrentando na visão de vocês aí, Tayane, Giovanni? Bom, eu acho que é importante a gente mencionar que o livro de Hebreus é um convite também, porque na situação que eles estavam vivendo, de perseguições, injúrias, né? Públicas, inclusive, né? Exatamente. Então era uma situação muito difícil, e como o pastor Danilo colocou, não eram por escolhas, eles escolheram aquela situação, entre aspas, né? Porque quando você escolhe seguir a Jesus, as adversidades vêm. Mas o livro de Hebreus, ele é um convite, né? O autor está convidando a gente a olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele está nos convidando a confirmar a nossa fé, a nossa história de conversão, através dos milagres que ele realiza. E é interessante, Giovanni. Eu vejo o seguinte, a gente está inserido numa sociedade tão imediatista, nós não gostamos de esperar. A gente não gosta de esperar o metrô, a gente não gosta de esperar muito tempo no trânsito. E quando eu dei uma estudada nesse tema, eu percebo que essa carta ela foi apresentada foi escrita com uma ideia de confortar, animar os cristãos possivelmente da diáspora, como o Danilo afirmou, a continuarem olhando firme para Jesus. Hoje a gente vê que, infelizmente, algumas pessoas utilizam essas ideias para poder apresentar realidades para o presente. E é totalmente o oposto. A gente sofre aqui para ganhar a eternidade. Hoje a gente vê muitas pessoas pregando o evangelho de que se você fizer isso aqui, Jesus vai te dar. Aqui tudo para agora, né? Tudo para agora. Imediatismo. E quando a gente para estudar um pouco o livro de Hebreus, o sacrifício perfeito de Cristo
Não é para me dar um mundo, porque esse mundo a gente olha, sabe que não vai para lugar nenhum, não tem esperança. A esperança é uma vida futura, a esperança é a eternidade, a esperança é o céu. E esse grupo de cristãos, eles estavam assim, olha, a gente vai sofrer. E não é, hoje muitas pessoas brincam, né, que tem pessoas que são sadomasoquistas, que gostam de sofrer, tem prazer com E alguns a dor. enxergam a vida cristã só como isso, né? E aqui a gente Aquele percebe fardo que eles pesado. sofriam, eles estavam cansados, Aham. mas não desanimados, entendeu? Então é Aham. totalmente. Então, isso pra minha vida, eu gosto sempre de ler e aplicar pra minha vida. A gente vai passar por dificuldades aqui, porém Deus ele sabe o que é melhor. E muitas das vezes as provações, as perseguições, elas servem para me fazer acreditar mais e mais em Deus. Dentro de tudo isso, Deus ele vai sempre utilizar milagres. Isso. Os milagres são essenciais para me fazer vencer as dificuldades. Porque imagina, só sofrer e não ter nada para me animar. Então acredito que assim, diante das perseguições, Deus ele sempre promove milagres no seu povo. Então eu até acho, Giovanni, que um dos maiores milagres, pegando o que você falou, descritos nessa carta, que é comum, a experiência deles, a lição até mencionou isso com muita, assim, foi bem enfática nisso. Ele era um público que não tinha visto Jesus. Eles não tinham acompanhado os milagres de Jesus. Eles não tinham provas palpáveis, não eram testemunhos oculares, né? Como nós também não somos. A mesma experiência da lição anterior, né, da trimestre anterior, né, que falou muito sobre isso, né, de Moisés falando para uma geração que não tinha visto os milagres do deserto. Eles também não tinham visto Jesus, nós também não o vimos. E quem sabe nos maiores milagres que esse povo experimentou em meio à perseguição, sofrimento, injúria, foi continuar crendo, acreditando. E o Espírito Santo, diz a lição aqui, da tela destacada aqui em azul aqui, concedeu àqueles primeiros cristãos a convicção de que seus pecados foram perdoados. De que eles poderiam ter certeza que o sofrimento não era a resposta final, ou não a palavra final, não era o sofrimento. Aliás, a própria lição até fala sobre isso, né? De que a gente pode sofrer geralmente por duas coisas. Ou por seguir a Jesus, a vontade de Jesus, a palavra de Jesus, ou por nossas próprias escolhas, né? Eu tenho visto uma galera sofrer por escolhas erradas, né? Tanta gente sofrendo por relacionamentos errados, por decisões erradas, por escolhas erradas. E quem sabe você está em casa também acompanhando esse podcast e quem sabe esteja colhendo, né, aquele fruto amargo de ter feito uma escolha errada. E isso, quem sabe, te levou a problemas no trabalho, ou quem sabe na sua família, ou por alguma razão tem passado por situações difíceis, não porque você tem sido fiel a Jesus, né? Mas porque você tem feito escolhas contrárias à vontade de Deus. Porém, mesmo assim, independente do motivo do sofrimento, que Paulo está querendo dizer aqui, o Hebreus está querendo dizer, é o seguinte: continue acreditando, continue confiando, não abandone a fé em Cristo, Ele não vai te deixar. Aliás, gente, avançando aqui rapidinho, como superar as adversidades? Na visão de vocês, como é? Aqui com base na carta mesmo, mas de forma prática, como é que vocês acham que a gente poderia superar as adversidades na nossa experiência cristã? O autor de Hebreus, ele coloca 3 pontos, né, Fabrício? De forma bem sumarizada. Ele diz para a gente olhar firmemente para Cristo, ele diz para a gente apoiar um ao outro, e ele diz para a gente congregar. Isso. Eu acho que as 3 coisas são essenciais, né? Repete aí. Ele diz para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da fé, olha para Cristo. O segundo ponto que ele coloca é incentive um ao outro, apoie-se um no outro. E o terceiro é aquele texto, eu não deixei de congregar e tal. Então, na perspectiva do autor bíblico, a gente consegue superar o sofrimento, a gente consegue transitar pelo mar revolto e chegar lá naquele destino que Deus tem pra gente, se a gente mantém os olhos fixos em Jesus, só que não é só isso. Não é só isso. Eu preciso apoiar mutuamente o outro e eu preciso congregar. Então, é verdade que Deus me dá força, é verdade que a gente recebe força do alto, mas também é verdade, biblicamente, e está aí em todas as páginas da Bíblia, que a força de Deus, às vezes, vem por um igual a mim. Isso, então, o auxílio do alto, ou auxílio divino, vem por alguém que sofre como eu sofro. Então, ninguém vai chegar no céu sozinho. Eu discordo daquela frase que diz assim, a salvação é individual. Eu acho isso é um individualismo absurdo, isso não é bíblico. Eu poderia dizer que a salvação é pessoal, no sentido de que a minha fé... Decisão é intransferível, né? A sua, é uma decisão intransferível. A fé do pai não salva a fé do filho. Mas ninguém vai chegar no céu sozinho. Texto clássico que eu vi há muito tempo, me deparei com ele há muito tempo, do Espírito de Profecia, é quando Ellen White diz que há pessoas que chegarão no céu porque foram carregadas pelos seus irmãos, né? Então, como transitar pelo sofrimento?
Uma das deixas aí do autor bíblico é ajudem-se mutuamente. Isso. Em outro momento, Paulo vai dizer assim, chore com os que choram, sorri com os que sorriem também, né? Aham. Mas o restante eu deixo pros amigos aí, falei demais. Até veio uma frase aí, me esqueci agora do autor, não sei se foi Spurgeon, eu não lembro quem é o pregador, dizendo que se você tá indo pro céu e tá indo sozinho, quem sabe provavelmente Você não seja tá indo pra pro- lá que você não está indo. É, o né? Spurgeon. É isso mesmo, é interessante, né? Porque ninguém vai pro céu sozinho. Até acrescentaria mais uma aqui, que tá também no texto de Hebreus, Sim. que a gente leu agora há pouco no início da lição. Não deixem as boas obras, sirvam as pessoas, sirvam o necessitado, sirvam quem está precisando. E às vezes servir significa apoiar, ajudar, animar. Alguém que está faltando, às vezes, o alimento mesmo, às vezes aquela mensalidade para pagar a faculdade, ajudar a pagar o cartão de crédito. Um amigo meu já pagou uma vez uma fatura minha que eu não tinha. Ele falou, não, me dá tua fatura aqui. Pagou todinha para Os mim. bons E aquilo amigos que foi, Deus nos aquilo dá. foi, eu senti o cuidado de Deus por mim. O outro chegou e falou assim, cara, vai lá, bota o pneu no teu carro. Tava careca, tava zoado. E como é diferente, né? Eu tava outro dia na faculdade e não tinha mais dinheiro para comprar água mineral. E lá onde eu estudei, não dá para tomar da torneira, né? E aí do nada apareceu um cara lá, não, trouxe um galão para mim, outro para você. Fantástico. Como não sentir cuidado por Deus, Fantástico. amado por Deus, né? Então, de fato, isso que você falou faz toda a diferença quando você entende que para superar a adversidade, a melhor forma para isso é você materializar, estendendo sua mão, o ombro, o ouvido e ajudando alguém que precisa. Um segundinho, Vai lá, Fabrício, vai lá. perdão. Na meditação de hoje eu lia sobre, na devoção de hoje, Deus falando para Abraão, né? Eu abençoarei todas as nações da terra por meio de você. E aí, automaticamente, fui tomado por um pensamento, né? Geralmente a gente, no nosso trato com as pessoas, a gente diz assim, ó, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Abraão não dizia Deus te abençoe. Abraão talvez dissesse assim, ó, não, Deus vai te abençoar por meio Através de mim. né? Então, Legal. menos Deus te abençoe e mais, olha, eu vou te abençoar porque Deus me abençoou para que eu possa fazer isso também, né? E essa questão de congregar, né, gente? Qual é a importância disso hoje? A gente vive num mundo assim, hoje tá em alta essa pegada do desigrejado, né? Eles amam a Jesus, mas odeiam a igreja. E às vezes tudo que é institucional, rígido, engessado, os jovens especialmente, né, tem essa resistência, né, liturgia, culto, frequência, né, se envolver, compromisso, né? E é tudo isso que Paulo está querendo dizer que a gente deveria ter, né? Como é que vocês veem isso? Ainda estamos nesse, né, contexto ainda pandêmico que se tornou para muitos um pretexto para não ir mais para a igreja, não se envolver mais, etc. Pendurar chuteiras, né, da vida cristã. Quantos pastores eu conheci, eu tive contato no contexto da pandemia, e falaram assim que muitos membros, líderes vieram até eles e falaram, pastor, esse ano eu estou tirando férias, porque transmissão já dá para resolver lá, então, ok. E aí, qual a importância de congregar? Tem um pastor que a gente acompanha lá em casa, e meu marido parafraseou uma frase dele, e ele diz assim, na sua casa, você tem uma qualidade de som melhor, você tem acesso a um culto melhor, talvez que você teria na igreja, mas na sua casa não tem eu e não tem você. Que legal, cara. Então, eu acho isso importantíssimo, porque toda vez que a gente vai até a igreja, se desloca, a gente tem a oportunidade, além De encontrar Deus e adorar estreitar Deus. os laços também, né, com os nossos amigos, a gente tem a oportunidade de perceber as dificuldades do De outro, né? abençoar outras O pessoas. olho no olho, essa coisa, eu acho que a gente não pode perder isso, porque é através dessa comunhão, dessa conexão que a gente consegue verificar as necessidades do nosso Tinha uma próximo. senhora, um amigo meu, Vitaine, ele fazia as séries aos domingos, né? E era o dia que ela podia ir à igreja. E ele me contando que depois de ela acompanhar vários sermões, ele saindo da igreja e resolveu perguntar, né? Por que a senhora vem sempre? Era o domingo, né, à noite. Por que a senhora vem sempre no domingo à noite? Aí ela disse, além de não poder vir ainda no sábado e tal, eu venho no domingo à noite porque é o dia em que eu tenho certeza que vou receber um abraço. Fantástico. Uma coisa tão simples, né? Mas como é importante a gente se juntar, congregar. Às vezes uma palavra, um abraço você dá em alguém e aquela pessoa, ela desperta para sua vida cristã de novo e entende que a igreja, o ato de congregar, é fundamental para quem está esperando aquele grande dia, Giovanni. Li certa vez uma história que eu acho que é bem nessa linha que a gente está falando. O que representa a igreja? A igreja ela é comparada a uma fogueira. Aham. Não sei se você já... Antigo Testamento é isso aí tal, mesmo, é verdade. uma fogueira, você bota lá e tal. O que torna o que faz ali o fogo Crescer, se manter. se manter é a união de todos. Todos ali faz com que o fogo alcance ali o nível máximo
Aí você pega e tira Um tição. você tira Um graveto. um graveto. Você Não precisa apagar. Só tira, né, Giovanni? tira e deixa lá. A princípio, ele vai continuar quem sabe até com fogo alto. Aham. Mas à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo, até que vai se tornar um graveto sem utilidade. Porque não vai estar sem fogo, logo vai perder ali a ideia. Aí você coloca, ele acende de novo. Igreja é justamente isso. Hoje, os desigrejados que buscam bons sermões, e de fato é legal escutar um bom sermão, não é verdade? Aham. Mas será se Deus ele quer apenas que eu escute um bom sermão? Eu acredito que não é apenas isso. A importância de congregar, primeiro, li também que empatia é sentir a dor do outro. Aham. Aquilo que o Danilo falou, Sim. aquilo que todos aqui falaram. E no contexto eclesiástico ali, na igreja, eu consigo ver isso de perto. Sim. Eu posso dar um abraço. Num contexto da igreja, eu posso atender, eu posso ser a bênção. Deus me ajuda a abençoar outras pessoas também. Quantas Sim. pessoas não foram abençoadas pelo simples fato de estarem ali na igreja? Vai chegar um ponto que a gente vai entender. Hoje, por mais que as pessoas queiram bons sermões, e de Aham. fato é importante ouvir bons sermões, eu gosto de ouvir bom sermão. Porém, o ambiente eclesiástico ele me proporciona muito mais que isso. É a oportunidade do Giovanni, do Fabrício, do Danilo, da Tayane, ser o sermão na vida de alguém. Isso. Apresentar Jesus na vida de alguém que a gente não vai ver em outro lugar. Então, isso é fantástico. A motivação de continuar para a comunidade, não perder o foco para a comunidade, continuar crescendo, continuar animando, sentir a dor do outro, fazer com que Deus ele utilize meios e maneiras diferentes para alcançar o meu próximo. Isso é igreja. Sim. Bom, se me permite Sim, um sim, sim. segundinho, é importante, eu acho, sobre isso, ressaltar Sim. aí que essa não é a perspectiva de cristãos conservadores ou de pastores taxativos. Claro. Tem que ir pra igreja. Poxa, não é. Em É realidade, bíblica. essa é a perspectiva bíblica. Não existe cristianismo sem igreja. Não existe cristianismo isolado. Ser cristão pressupõe fazer parte de um corpo. De uma comunidade, Foi né? dito lá, né, que nós somos um único corpo. Um é o braço, outro é o olho Claro. e Cristo é a cabeça. É isso aí. Então, não há possibilidade bíblica de ser cristão desigrejado. Tem que É fazer isso aí. parte disso. Tem que fazer Gente, parte. vamos aqui, caminhando pro final aqui, eu queria que vocês destacassem aí, rapidamente, pra gente finalizar, o texto que vocês escolheram. O momento hipertexto é um momento muito legal, onde você cria sua rede semântica aí. Da nossa primeira lição já tem várias palavras sugestivas aqui pra gente poder construir e finalizar, né, formatar esse pensamento a respeito do tema da semana. A palavra-chave aqui é sofrimento. E qual foi o texto que você escolheu aí, Tayane, pra ler pra gente? E qual é a palavra que você destaca pra fortalecer e criar nossa rede semântica aqui? Vamos lá. Eu vou ler o verso de 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E a palavra que eu escolhi com base nesse texto é plenitude. Legal. Porque o sofrimento, mesmo sendo difícil, é bênção para nós, né? A gente consegue ver a nossa fé sendo fortificada, fortalecida, né? E a própria lição fala assim, o sofrimento do justo se transforma em bênção sob a tutela de Deus. Então, nas mãos de Deus, o nosso sofrimento é plenitude. Fantástico. Ótima, ótima. E aí, Danilão, qual é o teu texto? Qual é a tua palavra? O texto sugerido aqui que eu escolhi é o Hebreus 13, de 1 a 9, mas eu não vou ler todo o texto, evidentemente, eu vou ler só do 1 ao 3. O verso 1 diz assim, permaneça o amor fraternal. O verso 2, assim nos orienta, não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. E o verso 3, finalmente, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Palavra que me lembrou do Cristo, né? Quando diz, faça o outro aquilo que você esperava que fizesse com você. Então, dentro do sofrimento, a palavra que eu escolho aqui, Fabrício, é humanidade. O sofrimento nos lembra que a gente é humano, o sofrimento nos humaniza, faz a gente se colocar no lugar do outro e entender que todos nós somos dependentes do poder que vem do alto.
Ó, a primeira palavra que você falou aí, que veio à minha mente aqui, é a palavra empatia. Sim. Uma ótima palavra também para colocar aqui. Humanidade, empatia. Giovanni, vamos lá, Giovanni! É no contexto ali de Acabe e Jezabel, do versículo 1 ao 18, eu vou apenas parafrasear aqui a ideia de que o povo de Israel estava passando por uma dificuldade de dor, de pena, de tudo isso que, infelizmente, situações ruins vieram e, por meio de tudo isso, Deus ele agiu habilitando o povo de Deus a ficar mais próximo dele. Então, acredito que isso é importante também. Ok, beleza? Então, a gente pode sofrer sempre por duas formas, por ser fiel a Deus ou por estar longe de Deus. Acabe passou por isso, né? Teve que colher duras penas, né? De se afastar de Deus e ver a sua casa, tudo sendo destruído, né? Por conta do seu afastamento de Deus. O sofrimento para alguns aproxima, né? De Deus, para outros os afastam de Deus, né? Eu coloquei aqui aprendizagem, suportar. Eu coloquei uma palavra que eu achei muito legal. Para mim, me ajudou bastante. Me ajuda a pensar nisso quando eu penso em sofrimento. É passageiro. Amém. Vai Amém. passar. Você está passando um momento difícil na tua vida, em casa. E lembre-se, vai passar. E outra palavra que eu coloquei aqui é uma realidade. Sofrimento é realidade nesse mundo, né? E outra que eu coloquei aqui foi crescimento. Quem sofre com Jesus sempre vai crescer. E Paulo está falando aqui que... Paulo falou... Vamos finalizar aqui, gente. Paulo falou sobre um Jesus que não demora, né? É interessante porque a exortação de Paulo, estimulando eles a congregarem, tinha um motivo, tinha uma razão. E qual era a razão? Porque o dia do Senhor está se aproximando. Essa era a razão deles, né? De irem para a igreja, de congregarem, de manterem-se fiéis, praticando as boas obras, mantendo sua fé em Jesus. Parece que é uma esperança furada? O que vocês acham? Ou é real? Ou será que ele está demorando mesmo? Eu achei interessante aqui, nessa parte, Fabrício, um detalhe. Paulo, ele exorta, Paulo, ele anima, mas também Paulo, ele conforta. Olha, mantenha os olhos em Jesus. E quantos que nós conhecemos que acabam saindo da igreja, porque eu tive um problema com o irmão falou isso de mim, a pessoa A, a pessoa B, não se mantém firmes em Jesus. E o apóstolo Paulo, diante de tudo isso, esse Jesus não demora, assim, ó, mantenha os olhos nele. As pessoas podem se decepcionar comigo, com você, com o Danilo, com a Tayane. Quem aqui nunca decepcionou alguém? E Paulo fala assim, olha, ponto número 1, mantenha os olhos em Jesus. O autor e consumador da fé, o sumo sacerdote, todas essas prerrogativas no livro de Hebreus nos mostram que podemos confiar nele. E o segundo ponto que eu achei interessantíssimo é sobre a obediência. Não adianta apenas olharmos, não adianta apenas nós sabermos, nós temos que obedecer. Fazer o que ele pede. Nós temos que fazer aquilo que ele pede. Então isso é fantástico. Para entendermos que ele não, obviamente, demora, eu tenho que manter os olhos fixos nele e ter uma vida de obediência segundo está escrito na sua palavra. É isso aí. Então o texto está dizendo assim claramente, olha, aquele que prometeu voltar, voltará e não tardará. Até essa esperança que movia eles a continuarem firmes em Jesus, mantendo a sua vida de serviço, né? Ele colocou 3 pontos bem interessantes, inclusive também congregar. Eles tinham como principal motivação a volta de Jesus. Esse Jesus que prometeu voltar e vai voltar, não está vinculado a nosso tempo, né? A nossa definição de tempo, né? E até achei fantástico na frase do pastor Ivan Saraiva, algum tempo atrás, quando ele pregou, e guardei essa frase na minha mente, ele disse, ninguém vai esperar Jesus mais do que uma vida. E é verdade. Então ele não demora. E aí, vamos finalizar aqui, Tayane, qual é a receita para continuar refugiado em Jesus? Na visão de vocês aqui, qual é a dica que você dá final para um jovem que está aqui, quem sabe está desanimado, pensando em desistir da fé, pensando em não ir mais para a igreja, não se envolver mais, não servir mais, porque parece que Cristo está demorando demais, esse negócio de maranata, parece que é tudo papo furado. Para alguém que está desanimado, que receita você daria para que essa pessoa voltasse a se aquecer na fé? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que mencionar o que a gente falou aqui no decorrer desse estudo, que é não deixemos de congregar. Boa. Porque quando a gente se sente fraco, se sente abatido, é no meio dos nossos irmãos que a gente pode se revigorar. Sim. E eu também gostaria de ler aqui o que a lição traz pra gente. A Ellen White diz o seguinte, esperança e coragem, esses são os frutos da fé. E ela fala mais assim, ó, Deus pode derrubar os mais fortes, mas ele faz isso no seu devido tempo, quando ele vê
que a fé dos seus servos foi suficientemente provada. Que top. Então, o que eu deixo aqui de dica para se refugiar no Senhor é aquilo que o pastor Fabrício falou. Vai passar. O sofrimento tá difícil, tá quase que insuportável, mas vai passar. E aquele que vem não demora. Amém, amém. Considerações finais, Giovanni? Eu termino Danilão. com uma frase que eu gosto muito, que diz que a vitória só é dada àqueles que permaneceram fiéis por mais tempo. É isso, até Então, o fim, né? Aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Provações vão vir? Com certeza, mas mantendo os olhos em Jesus, com a certeza de que Ele não tardará, Ele vai me abençoar, e ainda que não seja nessa vida, Ele tem um novo céu, uma nova terra, Ele tem a eternidade para dar não apenas para mim, mas para todos aqueles que forem fiéis. Por isso, vale a pena ser fiel. Amém. Danilão? Eu aprendi na lição dessa semana que Deus é bom e sabe amar. Amém. E a despeito do sofrimento que a gente enfrenta, a gente precisa lembrar, Deus é bom, Deus sabe amar e o amor dele às vezes é evidenciado na permissão de que a gente sofra para que a gente cresça, amadureça, se aproxime dele. Você que está aí nos acompanhando aí, vamos finalizar esse momento agora pedindo a bênção de Deus, orando, e se você está passando por alguma dificuldade, está sofrendo, lembre-se que o sofrimento vai passar, confie em Deus, permaneça, volte a congregar, vá para a igreja, volte a ler a Bíblia, volte a orar, confie na volta de Jesus, porque Ele não vai te decepcionar. Danilão, você poderia terminar com uma oração pra gente? Com a gente aqui, por favor. Com alegria. Querido Deus, obrigado por esse momento tão especial, e a nossa prece ao concluirmos esta lição é de gratidão ao Senhor, por ser um Deus que se importa, o bom amigo, que está perto de nós nos momentos de alegria, mas que não se afasta nos momentos de lutas e dificuldades. Louvado seja o teu nome por isso. Amém. A nossa prece também é para que o Senhor nos ajude, para que o estudo da lição desta semana não sirva para mero crescimento cognitivo a respeito de uma verdade bíblica, mas que sirva para mudar a nossa vida, estreitar o nosso relacionamento com o Senhor e estreitar o nosso relacionamento com os nossos irmãos também. Permaneça com a gente, os nossos amigos que têm acesso a esse podcast, que possa contribuir para o crescimento da fé de todos, é a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ok, gente, obrigado aí, Danilão, Giovanni, Tayana, obrigado por estar aqui com a gente. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse podcast, tá bom? Estamos aqui finalizando mais um podcast no Contexto. Foi um prazer estar com vocês. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, j.paulista leste. E se você também ainda não é inscrito no nosso canal, Paulista Leste lá no YouTube, acompanhe todos os episódios dessa temporada que está incrível. Fica aqui o desafio, ó, tema desse ano, vamos continuar estudando a Bíblia focado em Jesus, porque vai ser uma temporada incrível. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau.